Bom dia, meus queridos e amados alunos da terceira série. Sejam muito bem-vindos à nossa sala de Sociologia. O nosso assunto de hoje é um assunto bastante interessante. Nós vamos falar sobre os regimes de governo que existem no mundo. Nós vamos dar prosseguimento, meninos, aos estudos que nós já estávamos fazendo, né? Sobre as formas de governo, sobre as formas de participação de todos os cidadãos dentro da democracia. Então, hoje a gente vai dar sequência, né, a tudo aquilo que nós já estávamos vendo, e também vai ser, assim, seria uma complementação aos estudos que vocês estão fazendo também nas aulas de história. Então, o que seria para a gente regimes de governo? Então, regimes de governo, nós falamos, né? Em regimes de governo, nós referimos ao modo como um governante estabelece suas formas de poder. Então, existem três tipos de regimes de governo. O primeiro regime de governo é o regime democrático, né? Todos nós já conhecemos muito bem. E o regime autoritário e também o regime totalitário. Então, aqui a gente mostra para vocês, seria assim um desenho, né? uma apresentação para vocês estarem vendo, olhando, lendo, né? Quais são os tipos ou tipologias de regimes? Totalitários: ideologia oficial, partido único, poder concentrado e inacessível nas pessoas. Outro tipo de regime que é autoritário, pluralismo político ilimitado, poder exercido com limites mal definidos. Já o democrático, né? Então, o que seria o regime democrático? É livre formulação de preferências políticas, liberdades políticas asseguradas, disputa políticas não violenta. Então, aqui eu falo para vocês, né? Dou uma introduçãozinha, que existem três tipos de regimes políticos, que são democráticos, autoritários e totalitários. Tá? Então, dentro dos regimes democráticos, né? Então, quando a gente fala em regime democrático, aqui a gente sabe, né, que o povo vota, o povo que elege seus representantes, o povo os cidadãos, né, em si, pode participar da criação das leis e da organização política, e a Constituição é que assegura, né, todos os nossos direitos e deveres de cidadão. Nós já vimos isso, então, em aulas passadas. Então, nesse regime democrático, nós esperamos, né, que haja acesso à informação, acesso à liberdade de expressão, transparência, né, nos atos governamentais e nos sistemas políticos, e também que haja muito respeito aos direitos humanos, né? Então, a democracia é um regime político que todos os cidadãos podem ser elegíveis, e eles participam igualmente através dos representantes eleitos, né? Então, para ser considerado mesmo a democracia, a gente tem que haver o que em um país? Tem que ter o que? Liberdade de expressão, como nós já falamos, né? Liberdade de associação política, acesso à informação, eleições idôneas. E quando a gente vê, né, que quando não há, com esses fatores, né, não são respeitados, ou quando são derrubados, né, a Constituição pode então indicar o quê? Pode indicar então a existência de uma ditadura. Então, a democracia é o contrário, né, da ditadura, tá certo? Então, aqui a gente mostra para vocês, né, o mapa do Brasil, né, e mostrando que hoje no Brasil nós vivenciamos uma democracia. Agora aqui a gente já começa falando, né, dos regimes autoritários, que é o contrário, né, da democracia, quando uma pessoa, um grupo político controla de maneira arbitrária o sistema político, o Estado, mantendo privilégios, privando uma camada da população de acessar a soberania. Nós temos o quê? Um regime de governo autoritário. Costumamos chamar esse tipo de regime de ditadura, na qual as regras, as leis políticas são ditadas por uma classe que domina a política, cerceando a ideia de cidadania e restringindo os direitos políticos. Aqui, então, a gente vê, né,
também, né, quando uma pessoa, um grupo político, né, quer controlar a maneira das pessoas pensarem, a maneira das pessoas agir, até mesmo seria assim o lazer da pessoa, né? Então isso a gente chama então de autoritarismo, né? E no regime no Brasil, né, nós tivemos então um período de ditadura. Nós tivemos o período da época de Getúlio Vargas, né, que foi de 1937 a 45, foi um regime ditatorial, e temos também, né, a ditadura, né, de 1964 a 1985, em que todos os nossos direitos, né, foram supridos e prevaleceu o quê? Uma ditadura militar. Aqui a gente mostra para vocês, né, lembrando, né, esse período negro, né, da história do Brasil, ditadura militar, que foi o regime instaurado no dia 1º de abril de 1964 e durou até 15 de março de 1985. Então, teve início com o golpe militar que derrubou o governo de João Goulart e, então, ele era um governo democrático, ele foi exilado do Brasil, né? Então, quem assume, então, o regime autoritário foram os militares. Esse regime acabou em 1985, quando Sarney, né, assumiu então a presidência do Brasil, dando início ao período conhecido como a Nova República. Certinho? Agora, gente, o que seria? Então, nós já vimos regimes democráticos, autoritários, lembrando que no Brasil nós tivemos esse regime autoritário, exemplificado pela ditadura, né, militar. E o que seria então os regimes totalitários, gente? Por que surgiu no mundo os regimes totalitários? Então a gente sabe, né, que os regimes totalitários surgiram no mundo no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Precisamente, gente, surgiu então surgiu então em 1929, né, seria assim, as pessoas, os cidadãos, a sociedade estava assim, desmotivado com a democracia. Eles não acreditavam mais na democracia. Então, precisamente com a queda da Bolsa de Nova York, né, e outros, né, comportamentos, as pessoas passaram a apanhar líderes bastante fortes, né, que passaram a governar o mundo de uma maneira muito totalitária. Os únicos, assim, a gente tem assim exemplo claro, né, de totalitarismo. Foi então nós temos exemplos na Alemanha, né, que foi implantado o nazismo, na União Soviética o stalinismo, na Itália o fascismo, Portugal o salazarismo e a Espanha franquismo. Esses regimes tiveram, assim, foram inspirados todos de início. O primeiro, né, regime totalitário que teve no mundo foi na Itália, que foi o fascismo. Tá certo? Então, nesse regime, né, esses regimes totalitários, há uma elevação muito grande, né, do autoritarismo e, assim, o Estado controla tudo, todos os limites do poder político, das pessoas, poder político, poder econômico, até eles controlam até o jeito que as pessoas devem falar, o jeito que as pessoas devem praticar lazer. E aí a gente deu os exemplos, né, dos países que vivenciaram, né, que foram exemplos concretos de totalitarismo. Então eu quis colocar para vocês também essa aula, porque vocês estarão estudando também, né, com a professora Sara, né, que ela vai entrar assim, em todos os pormenores, né, da política nesse período. Ok, meninos? Então aqui eu deixo meu muito obrigado. Eu espero que vocês leiam também o texto muito bom que eu coloquei para vocês e que vocês participem bem de todas as aulas, né? E qualquer coisa nós estamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida na aula de sociologia, a gente colocou eu coloquei para vocês também vários exercícios, né? Várias atividades, questões do Enem, para que vocês possam estar assim bem inteirados, né, desse assunto, que é um assunto assim bem pertinente, né, para o estudo do terceiro ano e para o Enem. Então, muito obrigado, né? Espero vocês dia 15 na aula de sociologia, para a gente completar os nossos estudos.